A paz do Senhor Jesus Cristo a todos que estão vendo neste momento este canal. Meu nome é Paulo e pela graça e misericórdia de Deus, a graça que me alcançou num tempo em que estava perdido e sentenciado à morte eterna, por causa dos meus delitos, dos meus pecados, mas através do amor e da morte de Jesus Cristo, que se entregou por cada um de nós para nos trazer novamente a reconciliação junto ao Pai. A todos nós foi nos dado essa oportunidade de nos relacionarmos novamente com Deus. E por esta graça é que hoje aqui estou para compartilhar com vocês da palavra de Deus, porque é ela que testifica do Pai e que nos faz entender o quanto somos necessitados desta graça, que sem ela não haveria salvação para nenhum de nós. Eu estou retomando esse trabalho novamente através deste canal, através desta ferramenta tão importante que tem sido nesses últimos tempos, né? Essa comunicação digital que tem adentrado em lares, que tem alcançado vidas, que se não fisicamente, mas através da internet, temos conseguido semear a palavra de Deus pelos quatro cantos da terra. E aqui estou retomando este trabalho, porque foi um chamado de Deus para com a minha vida de anunciar a sua santa palavra. Em alguns tempos eu comecei, eu fiz, outro tempo parei, retomei novamente, parei e hoje eu estou novamente, através dessa oportunidade que o Senhor me dá, de continuar a fazer a sua obra, porque enquanto nos é dado o fôlego de vida, essa oportunidade temos que aproveitar. E hoje eu, em nome do seu Filho Jesus Cristo, quero agradecer também a cada um que possam estar compartilhando, se inscrevendo, divulgando este canal, não para favorecer a mim, mas fazer com que esta palavra alcance mais e mais vidas. E assim poderemos estar contribuindo ao reino de Deus. Hoje eu quero compartilhar de uma palavra muito forte, muito poderosa que o Senhor trouxe ao meu coração e que por certo vai ir de encontro, assim como veio de encontro para com a minha vida. E eu creio que da mesma maneira, porque a palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz em nossos corações. Desde que nós venhamos dar crédito a ela, desde que nós venhamos recebê-la de bom agrado, desde que venhamos compreender realmente o que Deus quer da minha vida e da sua vida. Porque não basta apenas sermos ouvintes da palavra de Deus, mas temos que pôr ela em prática em nossa vida, para que ela venha ter esse efeito, para que ela venha trazer o resultado pela qual o Senhor direciona para com as nossas vidas. E como um instrumento na mão do Senhor, pela sua misericórdia, eu quero trazer para os meus amados e as minhas amadas neste dia de hoje, porque vivemos um tempo muito difícil, um tempo de muitos acontecimentos que temos passado desde o ano de 2021, que vem se estendendo até esse presente momento. E é certo que não vai parar por aqui. E é certo que as coisas tendem sim a se agravar mais e mais.
porque essa é a palavra de Deus, é essa certeza que a palavra de Deus nos garante, nos traz. E não podemos viver iludidos, não podemos viver enganados com falsas profecias, não podemos viver enganados com palavras persuasivas que não vai realmente nos levar à presença de Deus. Hoje vivemos muito enganado. Hoje muitos querem apenas ouvir palavras que venham de encontro ao seu ego, alegrar o seu ego. Não que Deus não tenha palavras, assim tem, mas através dessa palavra que o Senhor nos traz hoje, vamos entender realmente como a vontade de Deus ela prevalece sobre as nossas vidas. E que venhamos realmente receber de bom agrado a palavra do Senhor. Amém? A palavra que Ele pôs ao meu coração se encontra no primeiro livro de Samuel, o seu capítulo 4. 1 Samuel, capítulo 4. Aleluia. Que vai nos dizer assim a palavra de Deus. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Os filhos de Israel saíram à guerra contra os filisteus e se acamparam junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afec. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. Travada a peleja, Israel foi derrotado diante dos filisteus, que mataram no campo cerca de 4.000 homens. Tornando o povo ao acampamento, as autoridades de Israel disseram: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Aleluia. Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que vá conosco e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Assim o povo enviou homens a Siló e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor veio ao acampamento, todo o Israel gritou tão alto, de modo que a terra estremeceu. Os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no campo dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera ao acampamento, os filisteus se atemorizaram. Disseram: os deuses vieram ao acampamento. Ai de nós! Jamais aconteceu alguma coisa assim antes. Ai de nós! Quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram aos egípcios com toda a sorte de pragas no deserto. Esforçai-vos, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venha a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Portai-vos varonilmente a peleja. Então pelejaram os filisteus e Israel foi derrotado, e fugiu cada um para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois morreram de Israel 30.000 homens de infantaria. Foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. Louvado seja Deus. Um texto que ainda se estende mais com a sua leitura, mas eu vou me ater até esse ponto,
porque foi aonde Deus veio falar ao meu coração. E para quem conhece a história, sabe que o povo de Israel sempre viveu em guerras. É um povo que sempre estava em frente de batalhas. Era um povo que estava sempre sendo perseguido, sempre sendo colocado em emboscadas. Mas Deus sempre esteve com o seu povo. Deus sempre esteve à frente do seu povo. Mesmo nos seus momentos mais difíceis, Deus sempre se levantava e agia em favor do seu povo. Mas é importante também entendermos que existem batalhas e existem batalhas. Você pode não entender nesse momento, mas com a graça do Espírito Santo, vou procurar transmitir aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Porque muitas vezes nós estamos em meios de batalhas e estamos perdendo a batalha. Estamos em guerras e estamos perdendo as guerras. E o porquê? E o que tem ocasionado por muitas vezes essas percas? Será que porque muitas vezes estamos errados? Será que por muitas vezes nós temos feito da maneira errada? Sim. Em muitas causas sim, mas muitas percas também não é porque estamos fazendo errado. É porque Deus, Ele tem um projeto no meio de todas essas coisas. Então por isso é importante nós entendermos cada situação da nossa vida. Hoje vivemos um mundo tão assim perplexo com os acontecimentos. Eu não vou dizer nem o mundo em si, mas eu vou dizer o povo de Deus. Muitos não têm entendido, muitos não têm até suportado, muitos não têm compreendido os desígnios de Deus. E nesse relato bíblico aqui ao qual foi citado, foi lido, vamos entender um pouco do traçar de Deus na nossa caminhada. Em que ponto realmente estamos dentro da vontade de Deus. Aquilo que realmente é a vontade de Deus e aquilo que cabe à nossa parte. Aleluia. Sabemos que Israel, um povo escolhido por Deus, para que através desse povo, aleluia, fosse traçado o plano da salvação para com as nossas vidas. Mas hoje, Deus traz uma palavra em relação justamente à guerra, a batalhas. Porque Israel, aqui neste momento, estava diante de uma grande nação poderosa da sua época. Um exército altamente preparado para batalhas. O povo filisteu aqui, o reino filisteu, eles estavam em um período bélico muito mais avançado do que o do povo de Deus, do que Israel. E em épocas e épocas, o povo se encontrava em meio a essas batalhas. Mas Deus sempre no final, com sua ajuda, fazia o seu povo prevalecer. Mas nesse texto específico aqui, tem um ponto que é necessário entendermos, igreja. É necessário compreendermos. Porque nem em todas as nossas batalhas Deus vai entrar.
nem em todas batalhas que venhamos enfrentar, Deus vai entrar conosco. Mas por quê? Porque existem princípios, existem regras, existem pontos a serem observados que muitas vezes deixamos passar desapercebidos. Israel, mais uma vez aqui, estava entrando nesse contexto de guerra e com um povo poderoso, que na ótica humana seria impossível Israel prevalecer contra os filisteus. Sabemos que posteriormente, que é conhecido muito essa história, que através de Davi, Deus fez com que esta nação fosse dizimada. A partir de Davi, quando todo o reino filisteu foi destruído, essa nação não mais atemorizou Israel, mas foi num tempo específico de Deus. Aleluia. Mas é importante entendermos, igreja, aqui, porque, como falei, que nem em toda guerra Deus vai entrar conosco. Não vai. Porque é necessário estarmos enquadrados, estarmos fundamentados e baseados nos critérios de Deus. E vamos entender no princípio da leitura aqui, porque a palavra de Deus vai relatar aqui: os filhos de Israel saíram à guerra contra os filisteus e se acamparam junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeque. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. Travada a peleja, Israel foi derrotado diante dos filisteus. Então vemos que a princípio, parecia mais uma guerra vencida por Israel, porque era um povo escolhido de Deus. E essa confiança que eles tinham fizeram com que eles avançassem contra os filisteus, na convicção de que sairiam vitoriosos, de que sairiam vencedores. Aleluia. Mas a palavra relata que eles foram derrotados, que eles foram vencidos. E não foi uma derrota simples, igreja. A perca foi grande, a derrota foi grande, porque a palavra fala que foram em torno de 4.000 homens. E quando você fala, a gente relata nessa perca humanitária de 4.000 homens, a gente estamos falando de vidas. E aquelas vidas que entraram nessa batalha, não foram só elas que perderam, porque com certeza ali eram pai de famílias, tinham famílias. Então quando nós perdemos alguém que está ali no meio da nossa família, nós sabemos o estrago que causa. Então vejamos o quão difícil foi este momento, o quão difícil estava se tornando esta situação. Louvado seja Deus. E é importantíssimo entendermos que eles tinham a confiança em Deus. Eles tinham a confiança, porque sabia que Deus tinha feito no passado as vitórias, os livramentos, as conquistas. E eles foram confiando. Não era que eles não tinham fé, eles tinham fé que eles foram. Então é importante entender que não basta apenas termos a fé. Não basta ter fé. Aleluia. Tem algo a mais que precisa em nossas vidas, que isso vamos entender no decorrer dessa leitura. Porque muitas vezes nós estamos perdendo
não é por falta de fé, não é por falta de não confiar em Deus, não é por falta de não acreditarmos no que Deus pode fazer. É algo muito mais além. Então foi uma perca grandiosa, mas era o povo de Deus, era um povo escolhido por Deus, mas Deus permitiu sua derrota. Deus permitiu que eles perdessem no campo de batalha. E muitas vezes hoje, igreja, nós projetamos em nossa mente um lema de que é só vitória, de que é só conquistas, de que nós não somos imbatíveis, de que nada pode chegar a nós. Aonde está o erro, então? Aonde está a situação que acometeu a este caso aqui? Louvado seja Deus. Louvado é o nome do Senhor. 4.000 homens tombaram no campo de batalha. Tornando o povo ao acampamento, as autoridades de Israel disseram: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Foi uma surpresa. Foi uma surpresa para um exército que tinha como o Deus vivo, como seu general, como sua fortaleza. Foi um exército preparado, guardado pelo Deus Todo-Poderoso. Mas essa pergunta, igreja, se arremete muito ao nosso tempo de hoje. A nossa metodologia de fé, de cristianismo hoje. Porque tudo o que está escrito é para que nós venhamos termos experiências, aprendermos, para que nós venhamos entender aonde os antepassados erraram, aonde houve as suas falhas, para que nós venhamos estudar, analisar e buscar por não cometer os mesmos erros. Mas hoje, muitas vezes, nós vivemos num tempo tão moderno, da modernidade espiritual, de que muitas vezes nós não queremos mais meditar, não queremos mais buscar, não queremos mais saber. Queremos apenas que Deus faça. Queremos apenas que Deus realize. Queremos apenas que Deus faça a nossa vontade, porque hoje nós estamos apenas indo ao culto, nós estamos cumprindo com as nossas obrigações eclesiásticas, porque nós estamos fazendo isto ou fazendo aquilo, e Deus tem por obrigação de fazer, de nos guardar, de não deixar que nada aconteça em nossa volta. Essa pergunta, quando fizeram, por que o Senhor, aleluia, louvado seja Deus, por que o Senhor nos feriu, ainda culpou a Deus. Ainda pôs a culpa no Senhor, porque isso é padrão nosso. Muitas vezes queremos nos justificar diante de Deus, lançando em cara, em face do Senhor, muitas vezes o que fazemos. E quando chega o dia mau em nós, nós queremos resposta de Deus. Queremos culpar a Deus. Aleluia. Mas eles tomaram uma outra iniciativa. E isso acontece muito em nós. Isso acontece muito conosco. Nos nossos momentos mais adversos. Por isso é importante, igreja, é importante, irmãos,
nos nossos momentos mais difíceis, nos nossos momentos mais obscuros, quando achamos que tudo realmente chegou ao fim, está perdido, nós não venhamos tomar decisões precipitadas. Porque se nós confiamos em Deus, se nós acreditamos que Deus está conosco, é momento de pararmos e analisarmos o que está acontecendo. E não tomarmos decisões uma em cima da outra. Porque isso só vai cada vez mais acarretar em nós tristezas, decepções e percas. Porque vamos ver em sequência o que aconteceu. Tornando o povo ao acampamento das autoridades, disseram: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que vá conosco e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Deus, como simbolismo para o seu povo, para que eles tivessem um simbolismo da presença de Deus com eles, Deus estabeleceu que fosse criada uma arca. Deus descreveu como seria feito essa arca e que essa arca sempre estivesse com ele, com o seu povo, nas batalhas, nas guerras, nas jornadas. Essa arca estaria representando Deus, a sua presença com o seu povo. Dá-se a entender, que a arca física não estava com eles neste momento. Então eles disseram: nós perdemos porque a arca não estava conosco. A arca não estava no nosso meio. A presença de Deus não estava em nosso meio. Eles compreenderam o significado da presença de Deus. É importante, sim, compreendermos isso, que é necessário a presença de Deus estar conosco. Temos que ter a presença de Deus em todo tempo na nossa vida. Aleluia. Porque sem Deus não podemos nada, não fazemos nada. Então, de imediato, eles tomaram essa iniciativa. Tragamos a presença de Deus para o nosso meio, para que Deus nos dê vitória contra os nossos inimigos. E assim foi feito. E assim buscaram a arca do Senhor. Naquele momento que eles estavam abatidos, estavam destruídos, estavam perplexos, estavam tristes. Perdão. Isso é comum em nossas vidas. Isso é comum. Tomamos essas escolhas e decisões. Mas vamos ver o que aconteceu na sequência. Assim o povo enviou homens a Siló e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estava ali com a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor veio ao acampamento, todo Israel gritou tão alto, de modo que a terra estremeceu. O povo se alegrou. O povo, dos seus olhos carnais, viram ali a arca, que simboliza a presença de Deus no meio do seu povo, se alegraram. Festejaram e disseram: Deus está conosco, Deus está no nosso meio. Agora vamos vencer.
Agora ninguém mais vai impedir o que Deus tem para a nossa vida. Deus vai nos dar vitória. Aleluia. E na sequência do texto, vemos que até quando os inimigos viram aquela alegria, se atemorizaram também, porque eles souberam que a arca estava no meio do povo de Israel. E eles entenderam o quão grandioso é quando Deus está no meio do seu povo, as maravilhas. E que não haveria quem resistisse quando Deus está no meio do seu povo. Isso chegou aos ouvidos dos filisteus. Mas eles falaram, mesmo assim vamos enfrentar. Vamos ser fortes também. E vamos de encontro ao povo de Israel. E assim mais uma vez o povo de Israel foi à peleja. E assim mais uma vez o povo avançou em batalhas. Na batalha. E vejamos o decorrer dessa sequência. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi derrotado, e fugiu cada um para sua tenda. Foi grande a derrota, pois morreram de Israel 30.000 homens de infantaria. Foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. E agora? E agora? O que aconteceu? A primeira batalha eles foram na fé, na confiança, na certeza de que venceriam pelo Deus que eles criam. E morreram 4.000 soldados no campo de batalha. Trouxeram a arca, trouxeram a presença de Deus para o meio dele e mais uma vez foram à batalha. E a sua derrota foi maior ainda. $30.000 homens de infantaria. Se a primeira derrota foi difícil, agora imagine essa segunda. 30.000 homens, soldados abatidos num campo de batalha. Mas a presença de Deus estava com eles. Trouxeram a presença de Deus. Aleluia. Aqui é onde o Senhor vai tratar comigo e com você neste dia. E é o erro que nós cometemos continuamente. E por muitas vezes nós não entendemos as nossas percas, as nossas derrotas, os nossos insucessos. Não é porque Deus está falhando, é porque estamos fazendo fora a vontade de Deus. Porque Deus não vai entrar em batalhas enquanto nós realmente não estivermos na posição que Ele quer. Nós podemos até nos alegrar momentaneamente. Nós podemos até, por um certo momento, achar que estamos por cima, que a presença de Deus está conosco. Mas Deus não vai entrar na nossa luta, na nossa batalha. Porque quando pegamos, irmãos, alguns livros, alguns capítulos atrás, vamos entender o significado deste momento aqui. Porque havia, aleluia, o sacerdote, o sumo sacerdote Eli, que tomava conta, que ali cuidava do templo do Senhor, que cuidava das coisas do Senhor. Mas o que estava acontecendo estava ali totalmente fora. O que estava acontecendo com o povo havia se afastado, o povo havia se corrompido.
Aleluia. As cerimônias estavam totalmente fora dos padrões de Deus. Estavam fazendo o que era errado, abominável diante do Senhor, no templo do Senhor. O Senhor não estava se agradando da atitude do seu povo. Aleluia. Então não importa o quão grande é a nossa fé. Não importa o quão grande seja a nossa confiança em Deus. Se nós não estivermos na vontade do Senhor, se o que estamos fazendo está desagradando a Deus, não importa fazermos cerimônias, não importa, não vai adiantar fazermos campanhas, não vai fazer, se não estivermos na vontade, fazendo aquilo que é agradável ao Senhor. O povo estava fazendo o que era da sua vontade. Os sacerdotes ali, os filhos de Eli, estavam profanando o templo de Deus, as coisas santas, as coisas que eram sagradas. Como Deus pode estar no meio do seu povo se o povo está rebelde, se nós estamos sendo rebeldes, desobedientes, fazendo apenas a nossa vontade e não a de Deus? Aí vamos começar a entender agora o porquê das derrotas. Aleluia. Tem batalhas sim que Deus vai nos levar, mas é para nos capacitar, para nos fortalecer sim. Mas tem batalhas que estamos perdendo por falha nossa. E enquanto não nos corrigirmos, enquanto nós não nos voltarmos para Deus, vamos cada vez mais estar perdendo, vamos estar tomando decisões erradas, atitudes erradas. E Deus não vai entrar nessa batalha. É tempo de refletir, irmãos. É tempo de analisarmos a nossa posição diante de Deus. Se temos feito realmente conforme a palavra de Deus. Estamos vivendo a graça do Senhor, sim. Hoje é muito falado que estamos na graça de Deus, vivemos pela graça, sim. Mas a graça não vai diminuir, não diminuiu nada os atributos, quem é Deus. A graça serve para mim, para você, que não teríamos capacidade nenhuma de nos salvarmos, que não teríamos capacidade nenhuma, merecimento nenhum de estarmos na presença de Deus. A graça serve para mim, para você, mas não diminui nada em quem Deus é. A santidade, os princípios, os atributos, Deus permanece o mesmo. A cobrança é a mesma. O querer é o mesmo de Deus para nossas vidas. Não podemos fazer de qualquer maneira, ao nosso bel prazer, achar que está tudo bem e a qualquer momento é só chamar a Deus e Deus vem e faz. Não, porque na palavra vemos que não foi dessa forma. Foram a primeira vez, perderam. Foram a segunda vez, perderam. E se fossem mais vezes, iriam perder novamente, enquanto não se posicionassem na presença de Deus. E Deus quer isso de mim e de você. Que olhemos para dentro de nós e vamos fazer essa reflexão. Somos chamados e escolhidos, como esse povo, como Israel. Mas nem por isso, quando não estavam na vontade de Deus, Deus poupou. Não. E da mesma forma chegará na minha vida e na sua vida, se nós andarmos. Chegará sim na minha e na sua vida, se não nos arrependermos, se não nos voltarmos para os braços do Senhor e fazer a sua vontade, o que Ele manda na sua palavra. Israel estava perdendo.
Mas eles não entenderam onde estava o problema. E Deus estava querendo apenas que eles voltassem para Ele. E Deus usou sempre dessa forma para trazer o seu povo. E não será diferente na minha e na sua vida. Não pensemos que somos a última bolacha do pacote. Que no tempo que vivemos Deus vai me alisar, passar a mão na minha cabeça. Que Deus vai dar um jeitinho ao meu favor. Só porque eu sou dizimista. Só porque eu prego a palavra. Só porque eu frequento a igreja. Mas se o meu coração realmente não estiver transformado, se eu realmente não estiver alicerçado, Deus não vai dar jeitinho. Deus não vai alisar. Não. Muitas vezes hoje nós nos achamos desta maneira, que não queremos passar prova, que não queremos passar adversidades. E muitas vezes nessa aqui, vemos que foi pela desobediência, pelo que estava acontecendo no meio do povo, a rebeldia. Deus não estava com eles. Deus não ajudou. Existem guerras que temos que travar sim, para aperfeiçoar o nosso caráter. Deus nos prova sim, para saber o que está em nosso coração. Não que Ele não saiba, mas para que nós venhamos saber quem somos nós. Cairmos em si. Porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Não vamos viver mais de contos, de fábulas, de historinhas. Não. Vamos entrar na palavra de Deus, se quisermos herdar a vida eterna. Existem princípios cristãos a serem seguidos. Não que somos perfeitos, não. Vamos errar sim. Vamos falhar sim. Mas não podemos deixar que isso venhamos encobrir a nossa culpa. Venhamos achar que, não, Deus... Não, temos que confessar e deixar. E voltar para o Senhor. Porque Ele é Deus para perdoar. Porque foi através do seu Filho Jesus Cristo que Ele fez por mim e por você. Para que tenhamos essa esperança de quando falharmos, errarmos, pecarmos, temos o nosso advogado para interceder por nós, advogar a nossa causa. Mas é necessário reconhecermos para sim Deus estar presente na minha e na sua vida. E a luta, a batalha serve justamente para isso, aperfeiçoar o nosso caráter espiritual. Porque em Deuteronômio, o capítulo 8, veja o que o Senhor falou. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Ele é Deus, Ele faz como Ele quer. Deus não é um Deus carrasco, não, mas Ele é um Deus justo. E Ele quer um povo justo, Ele quer um povo santo, Ele quer um povo obediente. Por isso precisamos, nos dias de hoje, entendermos o que Deus quer de nós. Não é mais a minha vontade, é a vontade de Deus.
tempos difíceis, angustiantes para o mundo, mas para o povo ainda há uma esperança. Há uma esperança, porque temos um Deus ao nosso favor. É confiar nele e analisarmos como está sendo a nossa batalha, refletir em cada situação, em cada perca, em cada derrota, saber o que Deus quer tratar, qual o significado dessa derrota. Louvado seja Deus. Possivelmente eu e você estamos passando uma guerra neste momento, uma batalha neste momento. E já temos até perdido no campo de batalha. Voltamos de novo e perdemos. Voltamos e perdemos. Mas hoje o Senhor fala comigo e com você para nos analisarmos. Saber qual é o âmbito dessa batalha. Se é uma batalha pela desobediência, se é uma batalha para me provar, se é uma batalha para aperfeiçoar as minhas armas. O que Deus quer de nós nessa batalha? Como eu citei no começo, antes de Davi, Israel só perdeu contra os filisteus. Após Davi, só teve uma batalha, que até Davi estava junto com os filisteus contra Israel. Mas após, não se ouve mais. Mas é importante eu frisar aqui, igreja. Isso vai ser tema para uma outra pregação. Mas, como eu falei que existem batalhas e batalhas. Essa batalha que Israel passou foi justamente por Deus não estar se agradando da atitude, do comportamento. Essa batalha. E Davi batalhou a mesma batalha contra os filisteus, mas teve um significado diferente para Davi. A batalha de Davi contra os filisteus foi um momento para Deus exaltar a vida dele. As batalhas que Deus nos faz travar tem os seus significados, tem os seus propósitos. Então que venhamos buscar no Senhor o entendimento de cada batalha que Ele nos faz travar. Cabe a mim e cabe a você, como soldados, no meio da batalha, entender quais são as diretrizes do nosso general, para que não venhamos cair no campo de batalha. Precisamos. É o tempo de hoje que o Senhor nos chama para esse tempo presente. Cada um tem a sua batalha. Cada um tem a sua particularidade, o seu momento. Mas uma coisa é certa. Temos que ter um único Deus sobre nós. Porque é através dele, é por ele, é com ele que vamos obter a nossa vitória. Quando andarmos na sua vontade e na sua obediência. Amém? Então, essa é a palavra que o Senhor
traz para nós neste dia, que ela possa evoluir cada vez mais em nossos corações, nos estruturando, né, nos fortalecendo, nos capacitando e nos preparando para as batalhas que surgirão em nossa frente, mas com a mente firmada, com a visão aberta, com entendimento, para saber como fazer, como agir, para que não venhamos agir precipitadamente, na emoção, no momento, no calor, mas na direção de Deus. E só assim vamos realmente ter o sucesso em nossas vidas e o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Então esta é a palavra. Que Deus abençoe a cada um. Compartilhem, se inscrevam, divulguem, para que mais e mais vidas possam estar ouvindo essa palavra. E o Senhor fazendo a sua obra, assim como fez na minha vida, e eu creio que fará na vida de cada um, porque Ele é Deus de amor, de graça e de misericórdia. Amém? Que Deus abençoe e estejam com a paz de Jesus e até o próximo vídeo.